dia. O meu nome é Paulo Ferreira, estou aqui a falar em nome do Office Gest. Vamos falar aqui sobre oficinas, mais concretamente nesta webinar em particular, sobre questões de parametrizações, configurações do próprio módulo das oficinas. Okay? Tudo o que anda ali à volta das parametrizações, quer em termos de viaturas, em termos de intervenções, a forma como vou trabalhar os meus artigos dentro das ordens de serviço e algumas parametrizações que vamos passar a ver entretanto. O módulo de oficinas serve basicamente para quê? Serve para eu gerir a minha oficina, ok? Em termos de reparações, em termos de recepção de viatura, tudo aquilo que vai andar à volta das reparações, das intervenções, enfim, que eu vou fazer nas viaturas dos meus clientes. O módulo de oficinas vai me permitir fazer toda esta gestão. Nós podemos fazer, sei lá, a gestão dos meus artigos, dos artigos que eu vou consumir, nas minhas intervenções nas viaturas, não é? Portanto, em termos de encomendas, em termos de stocks, okay? Vai permitir também eu perceber quais são as intervenções, as tarefas, enfim, que os mecânicos vão realizar em cada viatura. Vamos ter aqui depois, mais para o final, vamos falar sobre relatórios, que são muito importantes para perceber como funcionou a minha oficina, portanto, onde tirei rentabilidade de uma determinada ordem de serviço. Vamos perceber os tempos reais versus os tempos previstos, isto para quem faz este tipo de gestão. Okay? Em termos de tarefas, em termos de intervenções, eu posso sempre ter um tempo previsto baseado na marca ou baseado nos conhecimentos, nos vossos próprios conhecimentos, enfim, e compará-los depois com o tempo efetivo, o tempo real que o meu mecânico, na realidade, levou para efetuar aquela tarefa. Esta gestão de tempos, de estoques, de quantidades de material a encomendar, é extremamente importante para, no final, percebermos se realmente a minha oficina dá lucro, se não dá lucro, onde é que eu estou a errar, caso seja, claro. E sem este tipo de gestão, sem percebermos que, efetivamente, temos que tomar conta e temos que contabilizar todos estes tempos, todos estes materiais, todos estes custos, é muito difícil, fazermos uma gestão real, uma gestão concreta das nossas oficinas. Isto é de extremo importante, eu vou falar aqui um pouco sobre isto. Portanto, o que é que nós vamos fazer numa ordem de serviço? Basicamente, numa ordem de serviço, nós vamos fazer a recepção de uma viatura, vamos recepcionar essa viatura, vamos perceber o que é preciso para reparar aquela viatura. Portanto, eu vou precisar do quê? Vou precisar de material, eu vou precisar de peças, posso ter em estoque ou não, posso ter que encomendar, A própria ordem de serviço, ou lançar estes artigos na ordem de serviço, permite-me imediatamente fazer uma encomenda de fornecedor, Com base nisto, eu posso, inclusive, fazer um orçamento para o meu cliente, se for o caso, se vocês pretenderem isso, trabalharem dessa forma, enviar um orçamento, o cliente aprova, sim senhor, aprovou, vamos então avançar com a reparação, Permite, em cada intervenção, em cada tarefa a realizar pelo mecânico, que eu vá, lá está, colocar um tempo, No final, o que é que vamos fazer? Vamos faturar a ordem de serviço ao cliente e temos a nossa ordem de serviço terminada, Pronto. Para que tudo isto funcione, é crucial uma primeira abordagem em termos de parametrizações. Há aqui uma série de parametrizações que podem depois vir a dar bastantes resultados e mais à frente vamos passar por uma série delas, Pronto. Eu passava aqui um pouco até a partilhar a minha tela e íamos aqui direto já à parte das parametrizações, para não nos alongarmos assim muito. E vocês têm uma primeira fase de parametrizações que são de extrema importância. Portanto, do vosso lado, vocês em qualquer altura podem ver isto, podem configurar. Portanto, nas configurações, parâmetros, depois no separador oficinas, temos aqui uma série de parametrizações que são bastante importantes. Começava logo aqui pela checklist.
eu passo a ativar ou não e passo a estar disponível nas ordens de serviço esta checklist. Eu já vou ensinar, já vou mostrar como é que podemos trabalhar esta checklist, portanto, logo a seguir esta parte, ok? Numa ordem de serviço, nós podemos dizer que ela movimenta stocks ou não movimenta stocks. Isto é uma questão de parametrização aqui neste separador. Eu posso dizer que ela movimenta stocks. Chamo aqui a atenção, no entanto, de uma situação. Esta movimentação de stocks é um pouco problemática na fase final do ano. Porquê? Se eu tiver no final do ano algumas ordens de serviço abertas que transicionam, que passam, digamos assim, de um ano para o outro, eu posso ter aqui alguns desequilíbrios em termos de estoque, uma vez que eles já saíram, e depois eu vou lançar o estoque no final do ano, e pode haver aqui algumas questões. É preciso ter aqui algum cuidado, de facto, no final do ano, mas temos cá para auxiliar nesse aspecto, ok? Pronto. Se eu colocar as minhas ordens de serviço a movimentar stock, o que é que vai acontecer? Portanto, assim que eu lanço o artigo numa ordem de serviço, esse artigo deixa de estar disponível no meu stock. Basicamente, é isto. Okay? Há quem interprete isto de outra forma. Enfim, portanto, se eu tenho um material adicionado numa viatura e ainda não está propriamente lançado na viatura, ele estaria ou não disponível ainda para outra situação, enfim, pronto, mas isso é um critério vosso, portanto, vocês podem, a partir do momento em que dizem que este material está restrito àquela viatura, deixa de estar disponível no stock e dessa forma podem colocar as ordens de serviço a movimentar stock. Okay? Depois temos aqui algumas classificações, como os artigos podem entrar como serviços nas tarefas dos mecânicos, é um parâmetro também que pode ser acionado. Posso gerir as operações dos mecânicos também do lado do back-office. Depois isto, enfim, são pequenos avisos, mostrar quem o colaborador que adicionou o artigo, isto em termos de painel de mecânicos, saber quem adiciona um artigo numa determinada ordem de serviço, uma determinada reparação, pesquisas de veículos, enfim, ativar esta autorização para ordens de serviço no estado fechado. Pode ser importante aqui, vamos falar aqui um bocadinho sobre isto. Esta parte numa oficina pequena, vamos lá, pequena, quando eu digo pequena, numa pequena dimensão, com poucos mecânicos, talvez não faça muito sentido, ok? Portanto, ou seja, o botão de faturar passa a estar disponível assim que eu fecho a ordem de serviço, ok? E imediatamente eu posso faturar, eu não tenho que pedir autorização. No entanto, num oficínio maior, em que há, por exemplo, um encarregado, esse encarregado pode decidir se pode ou não faturar, ok? A ordem de serviço está fechada, ele passa uma última vestoria sobre essa ordem de serviço e verifica se eventualmente falta alguma coisa, se está tudo de acordo com aquilo que estava pré-estabelecido, e nessa altura ele sim vai decidir, clicando uma vez mais no botão de fechar, ele vai estar então disponível a ser faturado. Portanto, é um segundo passo, vá lá, de confirmação para ser faturado ou não, uma espécie de autorização para poder ser faturado, ok? Portanto, nós podemos ter, e depois definir uma pessoa que pode fazer isso, e todas as outras não podem fazer esse movimento, ok? Portanto, nas parametrizações podemos definir essa situação. Okay? Aqui, ativar, faturar horas de mecânico por colaborador, o que é isto? Portanto, é eu poder dizer, na ordem de serviço, que o mecânico A fez X horas, o mecânico B fez Y horas, e assim sucessivamente, ok? Portanto, isto, por exemplo, quem tiver parte mecânica, parte de eletricidade, parte de bate-chapas, fará bastante sentido, ok? Em que eu posso debitar horas numa ordem de serviço pelas minhas secções, ok? Portanto, o colaborador que está afeto à parte de eletricidade vai debitar horas nesse colaborador, e o que está na parte mecânica, efetivamente, na parte de mecânica. Quem tiver pneus, ou quem trabalhar com pneus, montagem de pneus, enfim, ou venda de pneus, terá que também fazer esta gestão, terá que clicar aqui também neste ponto, vai, a partir daqui, permite fazer a gestão de pneus. De outra forma, na ficha de artigo, esta gestão de pneus nem sequer aparece, ok? Portanto, ela é ativada por aqui inicialmente. Podemos mostrar os objetivos mensais. Estes objetivos são preenchidos no CRM, ok? Na zona de objetivos no CRM,
e podemos atribuir, em termos de mecânicos, no painel de mecânicos, okay, este tipo de objetivos. Podem ser valor de ordens de serviço mensais. Okay? Eu mostro isto num instantinho aqui. Isto tem a ver com estes objetivos que estão aqui. Quando vocês veem no painel de mecânicos, atenção, há aqui um botãozinho que diz objetivos e aqui eu posso ter definido um valor, ok? E este gráfico vai sendo preenchido consoante eles vão realizando ordens de serviço. Okay? Este botão aciona, portanto, as margens de lucro em cada processo. De qualquer das formas, vocês terão sempre isto disponível, sem parametrização, do lado da ordem de serviço e do lado dos documentos de venda. Portanto, não sendo tão importante ativar isto do lado dos processos. Okay? A parte mais importante, na minha opinião, de toda esta parametrização é aqui a questão da mão de obra e do valor da mão de obra. Okay? Vamos perder aqui um bocadinho sobre esta temática da mão de obra. Por experiência daqui do Office Gest, eu tenho reparado que alguns clientes não utilizam custos na mão de obra. Ou seja, no artigo mão de obra, definem que o custo é zero e que tem um determinado valor de venda. Claro, é um critério de cada um faz aquilo que entender na sua oficina, como é lógico. No entanto, é de extrema importância eu perceber que a mão de obra não é grátis, não é? Portanto, a mão de obra dentro da minha oficina custa dinheiro. Portanto, eu pago ao meu funcionário, logo ela tem um custo. Certo? Se eu não atribuir um custo à minha mão de obra, o que é que vai acontecer? Em termos de lucro da minha ordem de serviço, vou ter 100% na mão de obra. Vou ter 100% do lucro nos serviços. Okay? Não fará muito sentido, até porque isto depois vai-me comer, entre aspas, o lucro dos meus artigos. Okay? Eu vou ser enganado, vamos lá, porque estou a dizer que a minha mão de obra tem um lucro de 100%, porque não é real. Eu sei que há alguma dificuldade em perceber, ok, mas qual é o real custo da mão de obra? Isto é difícil, eu sei. No entanto, com os vossos contabilistas, penso que, pelo menos por valor aproximado, ou por média, porque depois temos a questão do mecânico ganha mais do que outro, enfim, mas uma média, um valor aproximado, os vossos contabilistas facilmente conseguem-nos arranjar aqui um valor. E este valor vai permitir fazer toda a diferença, ok? Portanto, eu tenho um custo e eu tenho um lucro ou não. Tenho um valor de venda e tenho um lucro na minha mão de obra e nos meus serviços. Penso que é a forma correta de trabalhar aqui com a mão de obra. Okay? Este preenchimento da mão de obra aqui é obrigatório, portanto, na parametrização. Depois eu posso ter, para além do preço de venda que está na própria ficha do artigo, okay? Eu posso ter ainda aqui 3 tarifários, 3 valores diferentes para a minha mão de obra. Eu posso atribuir estes tarifários por cliente. Eu posso dizer que o cliente X trabalha com o tarifário 1, o cliente Z trabalha com o tarifário 2, ok? Se houver este interesse do vosso lado. Depois aqui, pronto, enfim, aqui a categoria, quem trabalhar com ligeiro deverá assinalar aqui que trabalha com ligeiros, com automóveis ligeiros, quem trabalha com pesados, ida em ida, com automóveis pesados. Um artigo, convém aqui ter sempre um artigo também, porque feito na ordem de serviço, até porque ela faz este preenchimento, pode eventualmente fazer este preenchimento automático. Eu fico logo com este artigo disponível para colocar alguma indicação, enfim. Como vos der mais jeito neste caso. Se não tiver nada, também não tem problema, não é obrigatório. Okay? Já agora, se eu movimentar stocks, okay? ou mesmo que no movimento, no caso dos consumos internos, quando vocês fazem consumos internos, nas reparações internas das vossas viaturas ou saídas de material por qualquer outra desgaste, enfim, por qualquer outra razão, convém aqui assinalarmos qual é o movimento, qual é o tipo de documento que eu vou utilizar nessa saída de artigos, ok? E convém aqui separar isso. Então, pode ser uma saída de produção, uma recontagem, enfim, um registro de consumos, para que eu faça aqui alguma separação para os outros movimentos que eu faço diariamente, enfim, ou como são precisos fazer determinados movimentos, com determinada movimentação de estoque, e fazer aqui alguma distinção para que eu perceba, ok, este tipo de documento foi só utilizado nas saídas de estoque movimentadas pelas ordens de serviço de uma forma automática. Okay?
Por exemplo, este parâmetro aqui pode dar jeito aí nas vossas oficinas, que tem a ver com o encerramento automático da contagem do tempo numa intervenção dos mecânicos à hora de almoço. Se eu definir que a hora de almoço do meu mecânico é às 13 horas, mesmo que ele se esqueça, ele está a fazer uma determinada intervenção numa viatura, vai almoçar e esquece de fazer a paragem do tempo, ok? Portanto, eu acionando este botão aqui, dizendo qual é a hora em que deve encerrar, o sistema às 13 horas termina a contagem de tempo de uma determinada intervenção numa ordem de serviço, isto do lado do painel dos mecânicos, como é lógico, ok? Os tempos por intervenção em horas ou minutos, portanto, há quem gosta de trabalhar com horas, com os valores fracionados, 0 ponto qualquer coisa, ou quem quiser trabalhar com minutos, trabalha com minutos. Eu aqui posso fazer essa separação da forma que eu entender. Okay? Pesquisa de matrículas nas compras com as ordens de serviço. Isto tem a ver com o quê? Vocês devem saber já também que do lado das compras, quando eu faço uma compra, quando eu faço uma compra a um fornecedor, eu posso em cada linha de artigo atribuir imediatamente a matrícula da viatura com que eu vou trabalhar, onde aquele artigo vai ser colocado, para que do lado da ordem de serviço eu possa simplesmente clicar no botão compras, ok? Eu vou mostrar, entretanto, para não ficar na dúvida. Do lado das oficinas, na ordem de serviço, abrindo uma ordem de serviço qualquer, eu tenho um botão compras, ok? Se eu tiver uma compra associada a esta matrícula, okay, imediatamente as compras aparecem aqui. Eu basta clicar nos artigos em concreto ou no botão mais para recepcionar todos os artigos e eu tenho os meus artigos recepcionados na ordem de serviço sem ter que os colocar, ok? Portanto, para tal, eu posso aqui definir que as matrículas no lado das compras vão aparecer só as matrículas das ordens de serviço que estiverem em aberto, ou em execução, ou em entrega, ou em espera, ou em entrega, não faria muito sentido, ou em espera, ou agendado, ou posso colocar qualquer viatura, ok? Neste caso, não vai validar se eu já tenho ordem de serviço aberta ou não. Okay? Eu simplesmente posso lançar na viatura, deixo a minha viatura criada, posso lançar a viatura que quiser nessa linha de artigo do lado das compras a fornecedor. Okay? Dito isto, aqui deste lado, temos aqui depois uns avisos e eventualmente que podemos utilizar para as questões de estoque, do lado aqui do tempo ok? Temos aqui uns avisos do lado, neste caso, do lado dos tempos de mecânico, ok? Que podemos usar ou não. Temos ainda aqui um aviso, alguns, que me vai permitir avisar nas ordens de serviço, dentro das ordens de serviço, se um determinado artigo está com estoque mínimo atingido ou não, ok? Isto do lado das oficinas. Só mais um bocadinho. Ok? Um aviso também para viaturas com ordens de serviço em aberto, ou seja, ele vai-me avisar que aquela atenção, esta viatura já tem uma outra ordem de serviço aberta, isto no caso sem querer criar duas ordens de serviço para a mesma viatura, ele vai avisar também isso. Neste sentido, eu posso aqui dizer usar ou não usar, ok? Avisar, ou até impedir, eu posso impedir que haja mais do que uma ordem de serviço aberta para a mesma viatura, e tem também aqui avisos de ordens de serviço pendentes de faturar. Portanto, eu quando for abrir uma nova ordem de serviço, por exemplo, imagino que eu ainda tenho uma ordem de serviço antiga, com um mês ou dois, na minha oficina, okay? Por qualquer razão que aconteceu. Eu vou abrir uma nova intervenção, esse cliente volta à minha oficina, vou abrir novamente a ordem de serviço e o sistema vai me avisar, atenção, que já há uma ordem de serviço aberta neste cliente, portanto está aberta, à partida não foi faturada, portanto há aqui também um aviso muito, muito importante neste aspecto. Okay? Dito isto, e numa primeira fase de parametrizações, eu passaria a uma segunda fase de parametrizações, digamos assim, dentro das próprias, portanto agora sim, dentro do menu de oficinas, ok? No módulo de oficinas, nós temos aqui os fecheiros de apoio.
Dentro deste fecheiro de apoio, temos toda aqui uma série de parametrizações que podemos fazer. Ora bem, vamos imaginar que normalmente vocês criam as viaturas de forma automática e neste caso não preciso de criar marcas, não preciso de criar modelos, versões. Porquê? Porque essa criação automática das matrículas vai permitir esse preenchimento. No entanto, há matrículas, e acontece como vocês sabem, por vezes, portanto, uma matrícula estrangeira, uma matrícula muito recente, e uma outra falha, já agora eu falo também sobre isto. Este é um serviço, o serviço automático das matrículas, é um serviço que nós alugamos, digamos assim, a um fornecedor nosso, ok? Portanto, isto não é propriamente um serviço nosso. De qualquer das formas, o fornecedor das matrículas é o maior fornecedor da Create, portanto, em teoria, isto deveria funcionar a 90 e muitos por cento das viaturas. No entanto, a gente sabe que, por vezes, vocês ligam para cá e dizem não está a aceitar, não está a reconhecer esta viatura por esta ou aquela razão. Portanto, normalmente, não é desculpas, mas normalmente somos, de facto, alheios a essa situação, ok? Pronto. Dito isto, por vezes é, de facto, necessário criar manualmente uma matrícula. Se eu crio uma matrícula e imaginar que eu não tenho essa marca criada, ok? Eu vou ter que criar a marca, quem diz a marca diz a versão e por aí fora. Muito simples, eu venho aqui ao separador das marcas, ok? Tenho um botãozinho de nova marca e basta-me escrever qual é a marca, ele cria a numeração, o código automaticamente, portanto, isto é bastante fácil de fazer essa criação, digamos assim. Idem no caso dos modelos, portanto, os modelos, se eu não o tiver criado por qualquer razão, eu posso também vir ao botãozinho e dizer, ok, da marca Dacia, eu tenho a designação XPTO, ou enfim, uma designação enfim, relacionada com a marca, com este modelo desta viatura. Okay? Versões, é a mesma coisa, vocês também têm aqui, portanto, com a nova versão, eu posso dizer que dentro da Citroën eu tenho o modelo X e dentro do modelo X eu tenho a designação Y e posso até escrever o VIN aqui se eu tiver esses dados no livreto da viatura. Okay? Portanto, estas parametrizações são relativamente fáceis, normalmente até nem são utilizadas por vocês, uma vez mais, porque as matrículas são preenchidas de forma automática, mas pode haver a necessidade dessa criação. Okay? Vou saltar aqui um pouco o menu para ir direto à checklist, uma vez que já falei dela ali atrás, nas parametrizações do módulo de oficinas, e a checklist, que alguns clientes não estão a utilizar, é, no meu entender, também bastante importante. Porquê? Há aqui duas formas de utilizar a checklist, pelo menos duas formas de utilizar a checklist. Uma delas seria, por exemplo, a recepção da viatura. Okay? Eu posso dizer ao meu colaborador que vai fazer a recepção de uma determinada viatura, de um determinado cliente, eu posso preparar uma checklist que me vai facilitar o trabalho desse colaborador, ok? No sentido de ele verificar todas as anomalias, em primeira instância, verificar as anomalias da viatura, os riscos, os vidros partidos, enfim, esse tipo, o nível de combustível, esse tipo de situações, portanto, e para isso eu posso criar uma checklist com esses itens. Mas também, do ponto de vista aqui um bocadinho puxado do marketing, vamos lá, eu também posso dizer ao meu colaborador que, repara se ele tem, isto, por exemplo, se eu vender pneus, faz sentido que eu, quando o cliente chega, eu olho para os pneus e diga, este pneu, se tiver um bocadinho de gasto, eu chamo a atenção do meu cliente. Não é? Eu aqui posso estar a potenciar a venda de um pneu, certo? Portanto, e se eu tiver isto como um item, como uma checklist para esta verificação, esta validação, esse colaborador eventualmente não se vai esquecer, ou não se vai esquecer com tanta facilidade fazer essa validação. Quem diz o pneu, quem diz o desgaste dos pneus, o desgaste, por exemplo, dos calços de travão, pode vir fazer essa validação e chamar a atenção do cliente, não quer aproveitar, está aqui um calço um pouco mais gasto que o normal, não quer aproveitar, uma vez que vamos mexer na viatura e fazer já essa substituição. Quem diz isto diz o simples espelho, o simples limpa-para-brisas, por exemplo, está ali um bocadinho estragado, enfim, eu visualizo, vejo, chamo a atenção do cliente e a checklist pode servir para todas estas situações, ok?
Do lado do painel do mecânico, pode ser muito importante também. Imaginemos aqui uma revisão geral, enfim. Eu posso criar itens nessa revisão, nessa checklist que se vai chamar revisão, ok? Por exemplo, temos aqui logo uma revisão programada de 120 mil quilómetros, ok? Eu posso aqui dizer que mudar o óleo, é lógico que é mudar o óleo, temos que mudar o óleo, pronto. Isto será fácil do ponto de vista do mecânico. Mas se eu tiver aqui depois, não esquecer de validar o nível do óleo dos travões, não esquecer de validar o nível da água, a água do limpa-para-brisas, e uma série de pequenas coisas. Portanto, eu já estou a falar de uma lista com bastantes itens, ok? Portanto, e pode o meu mecânico esquecer de alguns itens e, neste caso, com auxílio de uma checklist, é mais fácil fazer essa gestão, ok? Uma checklist eu vou passar a explicar, cria-se muito facilmente, portanto, independentemente já tem algumas, aqui tenho algumas já criadas, mas portanto, aqui no botão de nova checklist, eu vou criar aqui uma designação, pode ser, sei lá, vou chamar só de revisão, pronto, só para vocês perceberem. Revisão do... Vou só chamar de revisão, ok? Clicando na minha checklist de revisão, repare que eu tenho algumas, portanto eu vou clicar nesta que eu criei agora, certo? E vou adicionar um novo item, ok? Vou-lhe dizer qual é a checklist que eu vou trabalhar, portanto, neste caso, revisão. Vou passar a fazer a descrição que eu pretendo, ok? Validar nível do óleo de travões, ok? E tenho aqui um item criado. Este item pode depois ser obrigatório ou não, ou seja, eu não posso fechar uma ordem de serviço sem vir validar se eu de facto verifiquei o nível dos travões ou não, ok? Ou seja, validei esta checkbox, no fundo, aqui desta checklist, ok? Portanto, eu criei um item, que é o validar nível móvel dos travões, criar novos itens é adicionar aqui novo item e vamos por aí fora continuar a fazer construir, digamos assim, esta checklist e está mais ou menos aqui explicado de uma forma simples, penso eu, como criar uma checklist, ok? Depois, do lado da ordem de serviço, eu limito-me a vir aqui ao botãozinho da checklist, adicionar, selecionar qual é a checklist, vamos colocar esta, por exemplo, adicionar qual é a checklist que eu pretendo trabalhar nesta ordem de serviço e clicando aqui, eu tenho disponível, ok, os itens que a checklist tem e se o meu mecânico validou ou não. Okay? Do lado do mecânico, eventualmente, se ele validou esta ordem, esta checklist, isto vai estar a verde, ok? Em sinal de que foi validado pelo mecânico. Se não tiver, estará a cinzento, como estará neste momento. Okay? E agora eu mostro-vos também como estará do lado agora 58, mostro também como estará do lado aqui vamos iniciar o trabalho nesta viatura. Por qualquer razão isto não está a dar. Ok, isso aqui mais um bocadinho. Isto resolve fechar o painel. Ok. E estamos então nesta ordem de serviço. Para além das peças, como vocês devem conhecer, esta mecânica aqui, que o mecânico pode validar, não é? Temos também agora a tal checklist e clicando ele vai validar o que adicionou, o que já verificou, o que não verificou, ok? E desta forma, por exemplo, eu tenho tudo validado a parte do mecânico, vou terminar aqui o meu trabalho,
vou voltar à ordem de serviço. Okay. E fazendo aqui uma validação, eu agora vou ter a verde, como vocês podem verificar. Okay? Portanto, sinal de que, de facto, o mecânico validou todas estas situações. Agora, onde é que isto poderá ser também importante, esta checklist? Poderá ser importante do lado da impressão. E vamos explicar aqui porquê. Eu aqui do lado da impressão, aqui na página 3, normalmente vou ter uma folha dedicada só à parte da checklist. Agora vamos aqui imaginar que eu quero extrair este documento com todas as validações que foram feitas na viatura. Portanto, vamos imaginar que eu até tenho aqui uma checklist muito completa, em que foram validadas, foram verificadas as luzes, foi validado uma série de fatores de segurança, travões, enfim, níveis de tudo e de todas essas coisas. E eu vou imprimir esta folha e vou juntar à fatura para entregar ao meu cliente, ok? É uma validação para o cliente daquilo que eu, na minha oficina, verifiquei, ok? Um pouco à semelhança das marcas que normalmente fazem este trabalho, que nos mostram, que nos dão sempre um documento com aquilo que foi verificado na oficina. Eu tenho aqui também esse instrumento eu penso que isto é aqui uma mais-valia, trabalhar com este dá aqui um certo ar de segurança, de bom funcionamento, de bom trabalho, enfim, penso que isto é uma mais-valia também para as vossas oficinas e que pode ser aproveitado neste sentido também de mostrar que nós trabalhamos quase ou tão bem como trabalham as marcas oficiais, ok? Voltando aqui um bocadinho às parametrizações, aos feios de apoio e parametrizações, vamos aqui também à parte dos tipos de intervenção. Os tipos de intervenção, no fundo, são o quê? São as tarefas que o mecânico vai realizar nas viaturas, ok? Nós vamos ter aqui a noção, ou podemos ter, com uma boa parametrização, a noção, ao fim de uma semana, ao fim de um mês, de tudo aquilo que eu fiz em termos de intervenções. Isto vai-me permitir, por exemplo, saber quais são as intervenções que eu mais realizo nas viaturas, o tipo de intervenção que eu mais realizo nas viaturas. Vai-me permitir, por exemplo, através dos tempos, eu perceber qual é o meu mecânico que melhor se adapta a uma determinada intervenção. Okay? Isto, se eu tiver isto muito bem definido. Então, como é que nós fazemos isto? Nós vamos aqui criar uma intervenção, por exemplo, que se chama mudar óleo. Portanto, para criar uma intervenção, basta vir aqui ao botão para criar intervenção, criar aqui uma designação de uma forma bastante fácil. Podemos atribuir até aqui algum departamento. Eu posso assignar uma intervenção logo ao departamento de pintura, ao departamento de chaparia, eletricista, mecânica, por aí fora, ou o departamento que vocês queiram criar. Isso também podemos criar os departamentos depois aqui só aqui mostrar onde. Aqui nas tabelas de apoio podemos também criar este departamento, os organizacionais, ok? Eles estão aqui no setor dos departamentos, ok? Portanto, desta forma eu posso, voltando aqui às intervenções, eu posso editar, criar um determinado tipo de intervenção e dizer logo qual será o tempo previsto para essa intervenção. Este tempo, se vocês, por exemplo, forem clientes da Crion, vocês conseguem facilmente isto a partir do site deles ou a partir até do módulo da Crion, saber os tempos de intervenção. No entanto, também quem não for, enfim, normalmente vocês com a experiência própria ao longo dos anos, vocês também percebem esta dinâmica e também sabem para uma determinada tarefa, vamos à partida precisar de um tempo e podemos, desta forma, parametrizar o tempo previsto em cada intervenção. Porquê é importante este tempo previsto na intervenção? Porque ele vai me permitir comparar com o tempo real que o meu mecânico levou. Okay? Se eu souber à partida que para mudar o óleo eu vou precisar aqui de 30 minutos, que será um pouco exagerado, mas enfim, portanto, se eu precisar aqui de um determinado tempo, se o meu mecânico, por exemplo, levou menos tempo do que estava estipulado, okay? Eu, naquela diferença de tempo, já estou a ganhar dinheiro. Okay?
eu já estou a ganhar dinheiro, efetivamente, porque eu demorei menos tempo a efetivar aquela operação do que aquilo que era previsto, do que aquilo que estava estipulado pelas próprias marcas. Okay? Da mesma forma, eu vou perceber que eu tenho um mecânico que me leva X tempo a fazer uma determinada operação e tenho outro mecânico que me leva mais tempo ou menos tempo para fazer essa operação. Portanto, eu vou no final também perceber que o mecânico está ou não mais apto para uma determinada operação. Okay? E esta parametrização vai precisamente permitir fazer esse tipo de análise que penso que é também bastante importante. Okay? Então, eu posso definir aqui nas intervenções logo um valor estipulado, portanto, que não vale ser o valor que eu coloco aqui. Né? Eu posso dizer que para mudar um óleo eu tenho um valor de mão de obra mais baixo do que eu tenho no próprio artigo da mão de obra. Portanto, e o sistema vai obedecer ao tempo que eu colocar aqui. Ok? Em termos de intervenção, depois temos aqui um outro aspecto, por exemplo, vamos imaginar que a minha oficina é pequena, isto às vezes acontece aí com alguns clientes, que a minha oficina é pequena, tem um mecânico, não há tanta necessidade de perder aqui tempo, a criar operações, isto e aquilo. Não cria as operações todas muito bem estipuladas, mas pode criar operações genéricas. Digamos, eu posso criar uma operação uma reparação de motor, ok? E lanço a minha ordem de serviço com uma intervenção que se chama reparação de motor e está feito. Okay? Meto o tempo geral e está feita a minha intervenção. Okay? Não sou obrigado, de facto, a subdividir, digamos, todas as operações, mas que dá muito jeito, dá. Não é? Em todas as minhas reparações de viatura, eu for dizendo todas as tarefas que são necessárias para fazer aquele tipo de reparação, há, de facto, uma fase inicial, um pouco de trabalho a criar estas intervenções, mas a partir de determinada altura, de facto, é só puxar essa intervenção porque ela já estará criada. Não é? Portanto, e a mais-valia, penso eu, em termos de comparação, em termos de perceber quais são as intervenções realizadas ao fim de um mês, ao fim de 2, ao fim de um ano, penso que temos aqui números depois para fazer determinado tipo de análises muito importantes em termos de gestão da própria oficina. Okay? Depois temos aqui também para além disto, temos também as tarefas dos mecânicos. Estas tarefas dos mecânicos são o quê? São, efetivamente, isto que aparece ao fundo do painel dos mecânicos, aqui, normalmente, é cinzento. Okay? Isto também é parametrizável, também pode ser criado, vocês podem criar as tarefas que entenderem, ou podem alterar as existentes. E para que é que isto serve? Vamos imaginar que eu tenho um determinado colaborador que vai fazer compras de material, ok? Portanto, vai a uma casa de peças e vai comprar uma determinada peça. Não é? Eu venho aqui e vou dizer, vai comprar material, portanto, eu já estou assignado a esse, neste caso, com o utilizador de demonstração, vou dizer, ok, sim senhor, e ele está a contar tempo para este colaborador, ok? Para que eu, no final do dia, eu perceba, ok, este colaborador não esteve a fazer intervenções em viaturas, mas esteve ocupado numa outra dinâmica. Ou foi comprar material, ou foi até experimentar uma viatura, ou foi entregar uma viatura, ou foi arrumar a oficina, enfim, aqui uma série de situações, ok? O mecânico voltou com o material que foi comprar. Abre novamente o painel, portanto, o painel, entretanto, vai desligar, ao fim de mais ou menos 2 minutos, o painel mecânico desliga-se automaticamente. Quando voltar, abre novamente o painel, coloca aqui a observação que entender em relação àquilo que foi fazer, ok, e o tempo foi contabilizado, ok, em termos de ocupação nas tarefas de mecânica, sem ser propriamente na reparação de uma viatura, ok? Dito isto, temos aqui da parte das parametrizações, eu penso que está mais ou menos explicado toda esta dinâmica, todo este preenchimento de campos, a criação de estados, a criação de tarefas, de parametrizações, para que desta forma vocês possam efetivamente ter
tirar proveito da vossa oficina, tirar proveito da própria ordem de serviço, tirar o máximo de proveito nesse aspecto. Okay? Eu ia aqui um pouco para as ordens de serviço agora, para se perceber aqui de uma forma mais prática como fazer também este preenchimento, uma ordem de serviço, adicionando aqui um lado, ainda agora falando nas intervenções, eu, para além de poder ir aos fecheiros de apoio, eu posso, dentro da ordem de serviço, logo fazer a criação das intervenções também, ok? Eu não preciso de sair da ordem de serviço para fazer criar uma nova intervenção. Eu posso, logo, venho aqui à minha lista de intervenções, ok? Dou aqui um tópico, ora mudar, ou qualquer coisa do género, mudar, ele vai logo buscar aquilo que eu tenho, imagino que eu quero mudar o filtro. Olha, eu não tenho aqui nenhum mudar do filtro. Ok? Pronto, eu posso vir aqui e dizer assim, ok, falta-me aqui uma intervenção que se chama mudar filtros de óleo. E está criada a minha intervenção. Eu vou dizer, epá, para isto eu preciso aqui de 15 minutos e está criada a minha intervenção. Ok? Portanto, de uma forma fácil, aqui bastante rápida, sem perder aqui muito tempo, eu posso fazer esta gestão. Ok. Eu há um bocadinho falei na parametrização das horas de mecânica, okay? Nas horas dos colaboradores do lado do painel de mecânicos, e passo aqui a explicar uma coisa que pode ser importante para vocês. Como veem, eu tenho aqui uma ordem de serviço que tem uma série de colaboradores que trabalharam ou que têm tempos alocados a uma reparação. Okay? Tenho os tempos que cada um deles efetivou e eu posso agora faturar com esta indicação. Okay? Eu posso lançar isto nos artigos, como estamos a ver aqui, por exemplo, e separar isto por mão de obra de mecânica, mão de obra de eletricista. Okay? Como é que eu faço isto? Por exemplo, eu posso não ligar ao que está aqui, okay? E posso adicionar novos colaboradores. Okay? Não sei se tenho já aqui o Vítor Simões, ok? De uma forma simples, eu posso dizer, ok, Vítor Simões, isto serve para quê? No caso de eu não trabalhar com o painel mecânico, por exemplo, okay? Ou com base em tudo o que aqui está, eu querer só um colaborador, a adicionar horas a um colaborador, eu posso fazer desta forma. Seleciono qual é o colaborador, okay? Digo qual foi o tempo, gravo e adicionei o Vítor aqui em cima. E agora, dentro daqui do Vítor, eu posso ainda depois fazer alterações ao tempo que ele realmente levou naquela ordem de serviço, certo? Para faturar estas ordens, e depois posso apagar as outras, ok? Neste caso, faria sentido apagar as outras e centrar tudo numa só ordem, numa só mão de obra, digamos assim. Okay? Depois, faturar isto, passar isto para o lado da fatura, é faturar horas, ok? Neste caso, ele vai lançar, já teria algumas, mas ele vai lançar a mão de obra pelos colaboradores. E cá tem mão de obra do colaborador de demonstração, mão de obra do colaborador Ricardo, mão de obra do colaborador Vítor Simões. Okay? Pronto. E agora aqui eu posso ainda fazer correções desse tempo. E tenho estas duas formas, por exemplo, de lançar a minha mão de obra, quer por colaborador, quer por setor. Okay? Eu aqui limitei-me basicamente a lançar um item, o meu artigo mão de obra e a dizer que este pertence ao lado da mecânica. Okay? E desta forma eu posso faturar, neste momento, quando for fechar esta ordem de serviço e quando faturar esta ordem de serviço, ela vai estar definida desta forma na própria fatura e posso ter essa necessidade para que o meu cliente perceba que, ok, temos debitado este tempo todo em questões de mão de obra, mas uma parte está no mecânico, outra parte está na eletricidade, outra parte está no bate-chapas e assim sucessivamente. Okay? E neste caso aqui não faria tanto sentido ter aqui por colaborador, mas sim por departamento. Portanto, está aqui mesmo para explicar essa diferença. Okay? Então, já agora aqui, em relação aos movimentos de estoque, uma vez que falamos disto também,
uma vez que eu tinha esta ordem de serviço a movimentar stock, ela aqui assinala-me precisamente esse movimento. Portanto, estes artigos, que são artigos de movimento de stock, estão efetivamente já a movimentar stock, portanto, eles já deixaram de estar no meu stock. Estes, como são do tipo de serviços que não movimentam stock, não houve movimentação de stock. Portanto, eu tenho aqui assinalado também essa informação de uma forma bastante visível para que eu perceba toda esta dinâmica. Okay? Tendo isto, eu passava agora um bocadinho para o lado dos relatórios, uma vez que nós vamos ter mais webinars a falar concretamente das ordens de serviço e algumas dinâmicas aqui dentro das ordens de serviço, vamos deixar isso para a próxima webinar. Eu ia falar aqui um pouquinho sobre os relatórios e da importância que eles têm na gestão da minha oficina, ok? Então, do lado dos relatórios, nós temos aqui no separador relatórios e depois o separador oficinas, ok? Oficinas, onde é que elas andam? A oficina está aqui. Do lado das oficinas, do separador de oficinas, nós temos aqui uma série de relatórios que nos permitem... já agora, dentro da própria ordem de serviço, nós temos logo à partida aqui um documento interno, okay? Um botãozinho de documento interno, que nos permite logo fazer aqui um resumo da ordem de serviço. Neste resumo, eu consigo perceber logo, em termos de material, por exemplo, quais as quantidades usadas, ou consumidas, qual o preço-custo, okay? Qual o preço de venda desse material, desconto que efetuei, total do material, qual a margem, percentagem de margem, qual foi o lucro, enfim, que eu tive naquele material. Da mesma forma, nos serviços, neste caso na mão de obra, eu tenho também o total de horas consumidas, estas horas aqui têm preço, ok? Mas tenho aqui o preço de venda da minha mão de obra e vou permitir também perceber aqui qual foi o meu lucro. Lá está o tal, eu falei sobre esta questão da margem de 100%, isto porque eu tenho aqui um custo zero na minha mão de obra. Okay? Isto é, de facto, enganador. Né? Porque a mão de obra custa-me valor, portanto, o meu lucro não foram 20 euros. Né? O meu lucro aqui não foram 20 euros. Isto é bastante enganador e por isso eu chamei um bocadinho a atenção para esta questão aqui. Voltando então aqui aos relatórios, eu vou aqui falar um pouco só sobre os mais importantes, enfim, está uma enorme quantidade de relatórios dentro do Office Gesture, mais concretamente dentro das próprias ordens de serviço, ou das oficinas. Deixa-me só aqui encontrar, ok? Mas pronto, começaríamos aqui por um dos mais importantes, que tem a ver com a própria ordem de serviço, onde eu posso, através de uma parametrização de datas, portanto, com um espaço de datas, portanto, até podemos, por exemplo, saber, olha, no mês anterior, eu posso vir aqui e dizer que no mês anterior, vamos lá ver, o que é que eu fiz, ok, realmente em termos de ordens de serviço. E vou ter aqui designado todas as ordens de serviço efetuadas nesse espaço de tempo, neste caso no mês anterior. Tenho depois aqui este tipo de parametrização, eu posso incluir todas as ordens, eu posso selecionar só aquelas que estão em execução, só aquelas que estão em espera, estão agendadas. Isto é uma temática também que vamos abordar no meu webinar, com todos estes agendamentos, avisos de manutenção, já agora são bastante importantes. Nos próximos webinars vamos falar sobre isto tudo. Neste caso, portanto, aqui no relatório, posso separar aqui também por aquilo que está faturado, ou aquilo que foi entregue, aquilo que está fechado, aqui para ter aqui uma percepção de toda a movimentação dentro de uma ordem de serviço, ou dentro das ordens de serviço, aliás, dentro de um determinado espaço de tempo. Okay? E tenho aqui a impressão, de uma forma que eu posso depois enviar para um PDF e, por exemplo, mensalmente fazer esta validação e guardar os meus PDFs com toda esta indicação, e eu sei quais foram as viaturas, efetivamente, que eu tive na minha oficina, em que estado é que estava na altura em que eu tirei a listagem, as datas, enfim, e o total
de faturação nessa mesma ordem de serviço ou nessas mesmas ordens de serviço. Esta será um bocadinho mais amplo, um relatório um pouco mais amplo em relação à viatura, ordem de serviço. Depois temos algumas mais concretas em termos de tempos. Por exemplo, este relatório de tempos permite-me perceber, eu vou aqui também buscar um pouco o mês anterior, para não ter aqui dados este mês. Eu posso, desta forma, incluir todas as ordens de serviço, por exemplo, ou incluir só alguns estados, okay? Para tempos faturados, para comparações com o tempo faturado, só fará sentido aqui as ordens de serviço que têm, de facto, já um estado faturado, okay? Senão não tem termos de comparação. Por exemplo, eu vou aqui filtrar isto. Por acaso até não tenho aqui muitas coisas faturadas neste mês, mas de qualquer das formas dá para perceber. Okay? Eu, nesta ordem de serviço, tenho o tal tempo previsto, que era de 0,75, eu efetivamente gastei só 0,7 horas, portanto isto está em horas, ok? O que me permite aqui perceber imediatamente que eu demorei muito menos tempo daquilo que aquilo estava previsto. Portanto, logo aqui eu já tenho um ganho que não está explícito aqui, porque aqui só vou ter aqui a diferença, mas que de facto é um ganho bastante acentuado em termos em termos finais por ordem de serviço. Okay? Toda esta percepção que eu vou ter em termos de qual foi o tempo que estava previsto, numa semana, num mês, num ano, e qual foi o tempo que efetivamente eu consumi nas viaturas, nas reparações, vai permitir eu tirar muitas dilações. Portanto, dilações essas em termos de qualidade dos colaboradores, em termos de eu perceber na minha própria oficina, estou a trabalhar da forma correta, não estou a trabalhar, onde é que estou a perder tempo, onde é que nós não estamos a ganhar tempo, ok? E vai-me permitir toda essa dinâmica, toda essa percepção. Okay? Depois temos também, aqui um bocadinho mais concreto, nas horas por mecânico, por exemplo, eu tenho aqui, neste caso, separado por ordens de serviço e separado por colaborador. Também vou perceber quais foram os colaboradores que estiveram afetos a uma determinada ordem de serviço e quais os materiais que foram aqui neste caso. Aqui neste caso as tarefas, portanto, eu tenho aqui as ordens de serviço, os tempos das ordens de serviço. Tenho também, lá está, as tais tarefas internas da parte das oficinas, e lá está os tempos que eles demoraram, por exemplo, a limpar a oficina, ok? Às compras de material, portanto, o tempo que perderam para ir comprar material. Eu tenho também aqui os dias e os tempos que foram consumidos nessas tarefas, digamos assim. Portanto, tenho, por um lado, as reparações, as ordens de serviço, okay? E, por outro lado, as tarefas internas e o total de minutos gastos por cada colaborador. Okay? Neste caso, o colaborador de demonstração e o colaborador Simões, afeto a estas ordens de serviço. Passando aqui a um outro relatório, tenho também aqui os tempos por tarefa e por mecânico. O que é que isto vai me permitir? Vou pôr aqui um espaço maior, talvez o ano. Okay, vou ter aqui. E tenho mais uma vez aqui a comparação nas ordens, por ordem de serviço, do total, neste caso são totais, portanto não é por colaborador, o total do tempo, sim, por colaborador, peço desculpa, neste caso por colaborador, exatamente, dentro de cada ordem de serviço, o total do tempo previsto, a duração real, o estado da ordem de serviço. Já está faturada, neste está entregue, enfim, neste está em espera ainda, mas já está uma ordem de serviço que está em espera, mas eu já tenho tempo gasto nessa ordem de serviço. Isto permite também fazer aqui, por exemplo, se eu aqui fizer um filtro para dizer quais são, por acaso este filtro aqui agora não está a funcionar. Ok, agora não está a funcionar.
senhor, uma chamada de atenção que eu tenho que fazer, entretanto, mas permitiria aqui separar, ok, e filtrar pelo o estado das ordens de serviços que eu pretendo avaliar, ok? Portanto, se eu quiser avaliar aqueles que estão em espera, até para perceber, ok, tenho ordens de serviço aqui em espera, vamos lá perceber, olha a ordem tal, tenho aqui já algum tempo gasto nesta ordem de serviço e também nesta, e ela está em espera ainda, também me faz aqui alguma parametrização do ponto de vista de eu perceber se alguma coisa está esquecida, se há uma viatura que está mais encostada, já teve intervenções, está parado porquê, enfim, também posso fazer aqui alguma gestão neste sentido, ok? Portanto, temos aqui depois algumas listagens que têm a ver com, enfim, com situações mais particulares, sinistros, não vou aqui alongar muito nesta parte. Aqui também é importante esta parte das próximas inspeções. No caso de vocês terem todos os campos devidamente preenchidos, portanto, as matrículas feitas automaticamente, este campo é preenchido automaticamente, no caso das manuais, não esquecer que registar a data de registro das viaturas é importante para esta validação da próxima inspeção. Para quem esteja a utilizar relatórios automáticos, isto é bastante importante. E para quem não está, pode vir a usar em qualquer altura, enfim, portanto é sempre importante, penso eu, termos esta noção aqui das viaturas, quais são as próximas inspeções, tirar um relatório, por exemplo, destas próximas inspeções, e avisar de alguma forma, ter aqui algum mecanismo, por telefone, por SMS, por e-mail, enfim, para avisar os clientes que não esqueçam, tem uma próxima inspeção breve. Se quiserem vir à nossa oficina fazer algum tipo de verificação, algum tipo de validação, alguma reparação, uma lâmpada fundida, enfim, é bastante útil ter esta noção aqui também, quem são os clientes e os dados depois para mandar e-mails ou telefonar, informar, enfim. Está aqui também o relatório das próximas inspeções, dos relatórios que pode ser bastante útil. Estas prospeções é para quem utiliza pneus, ok? Eu, se tiver tudo definido com as dimensões dos pneus, eu posso aqui perceber quais são os pneus que eu mais vendi ou que mais usei, ok? Recentemente utilizei este pneu nesta viatura, okay? Tenho o telefone do cliente e se eu tivesse, por exemplo, aqui teria a data, ok, isto não está tudo preenchido, mas teria aqui a data da última visita, os quilómetros da viatura, enfim, e se eu tiver, por exemplo, estes campos devidamente preenchidos e se o cliente tiver mais do que uma visita à minha oficina, eu consigo automaticamente, ou o sistema faz automaticamente um consumo mensal e eu vou, um consumo, uns quilómetros mensais, e eu vou perceber, ok, com os quilómetros atuais, quando é que estará mais ou menos na altura de fazer um aviso, por exemplo, ao cliente que os pneus devem estar já com X tempo, ou X datas, 3 anos, X quilómetros, enfim, eu posso aqui também ter esta gestão do meu lado, para quem faz toda esta gestão do lado da venda de pneus. Okay? Isto pode ser aqui também uma mais-valia em termos de perceber quais os clientes que, de facto, vão precisar, num curto prazo de tempo, fazer a alteração, portanto, a mudança de pneus ou não, e ter aqui essa informação do meu lado para adicionar uma comunicação, por exemplo, lá do CRM, e enviar um alerta, digamos assim, para o cliente vir, enfim, à minha oficina fazer essa mudança de pneus. Okay. Depois temos aqui algumas, que temos aqui, por exemplo, médias quilómetros, enfim, um bocadinho mais específico. Temos aqui, por exemplo, intervenções por marca. Okay. Isto permite-me o quê? Estas intervenções por marca permite-me, para já permite-me fazer aqui uma avaliação pelos valores que eu por marca faturei. Okay? Depois permite-me também, aqui números muito importantes, permite-me perceber quais são as marcas que mais vêm à minha oficina. Okay?
Eu desta forma percebo, ok, eu aqui trabalho bem a Nissan, trabalho bem a Volkswagen, a Opel, se calhar aqui nem tanto, aqui não nem tanto. Ok, estes números valem o que valem, são números que estão aqui, são muito pequenos, têm muitas poucas ordens de serviço, mas vocês ao fim de algum tempo, na vossa oficina, conseguem perceber, ok, olha, eu não sabia até, mas estou a trabalhar muito bem a Nissan, há muitos clientes com a marca Nissan que vêm à minha oficina, quer dizer que eu estou a trabalhar bem este tipo de motorização, ok? Embora a Nissan também tenha motores de Renault, enfim, mas pronto, mas vale por aí. Tem também as intervenções por modelo, portanto, no caso pelo modelo das próprias marcas, enfim, pronto, um bocadinho mais incisivo este relatório. Tenho aqui depois também o número de intervenções, ok, dos tipos de intervenção que o efetuo por marca. Pode ser importante também para vocês perceberem, sei lá, onde é que eu fiz mais revisões, ou alinhamentos de direção para quem faz esse tipo de trabalho do vosso lado, ou sei lá, se eu faço alteração, mudança por exemplo, de discos de uma determinada discos de travão, de uma determinada marca, eu consigo também aqui perceber qual for o número daquela intervenção em concreto numa marca, para, de certa forma, também ter aqui esta validação em termos de tipo de intervenção versus marca, ok? E aqui, lá está a tal importância de ter um tipo de intervenção muito específico para cada tarefa que eu efetivamente faço na minha oficina, ou que os mecânicos realizam do lado da oficina. Para mim, depois também esta percepção, enfim, mais em termos de números do que em valores, mas de facto pode ser importante também para vocês. Temos também aqui depois um aviso de manutenção. Não vou falar muito sobre avisos de manutenção nesta, porque uma vez que vamos ter um webinar sobre esta temática. Só quer dizer que, de facto, se eu tiver estes avisos de manutenção ativos nas viaturas, eu vou poder usufruir de um relatório com esses avisos. E mais uma vez, lá está, eu posso criar uma comunicação com estes avisos de manutenção e informar o meu cliente que feita uma manutenção há X tempo, ou por exemplo, estas manutenções periódicas que são feitas mais ou menos de X km ou de ano a ano, eu posso aqui, quer pelo tempo, quer pelo espaço-tempo, quer pelos quilómetros, saber quem são as viaturas que estarão próximos dessas manutenções, portanto, e ter aqui um relatório para depois eu poder trabalhar na minha maneira, ok? Portanto, quer de uma forma manual e telefonar para um cliente, quer enviando um e-mail, um SMS, quer depois parametrizando os relatórios automáticos para fazer este trabalho de uma forma automática que o Office Gesto faz muito bem, na minha opinião. Ok? Portanto, não vou me alongar aqui muito sobre isto, uma vez que vamos ter então a tal webinar só sobre isto, só para vos dizer que temos de facto todo este tipo de relatórios para tirarmos toda esta informação que nos vai ajudar no nosso dia a dia. Também temos aqui um relatório, também bastante importante, que é o relatório de artigos numa ordem de serviço. Isto vai-me dar todos os artigos por ordem de serviço, ok? Portanto, eu tenho aqui 3 artigos naquela ordem de serviço e tenho aqui um artigo numa outra ordem de serviço, ok? Isto permite-me, por exemplo, ok, perceber custos, uma vez tenho aqui os preços de custo e o preço por que foi vendido, no caso desta ordem de serviço já tem sido faturado, se não for faturado, portanto, os valores aqui ainda não aparecem. Permite-me uma outra coisa, se eu tirar uma listagem das minhas compras e comparar a listagem com os artigos atribuídos às ordens de serviço, eu vou perceber, ou vou poder perceber, se de facto todos os artigos que foram comprados foram alocados a ordens de serviço, se eles entraram no meu estoque, porque a ideia era entrarem no estoque também, ficar com alguma reserva, ou se simplesmente, por exemplo, eu me esqueci de faturar algum artigo. Okay? Este é importante focando nesta parte aqui mais do controle de estoques, é importante também este tipo de verificação com alguma regularidade, digamos assim. Okay? E mais uma vez eu posso selecionar o estado, digamos, da ordem de serviço, depois dividir a impressão pelo armazém enfim, ou por viatura, e ter aqui também
resumido, detalhado, enfim, portanto, esta parte aqui é mais para a impressão, mas eu posso ter todos esses valores, ok? Visíveis desta forma. Por exemplo, eu tenho aqui um valor logo que me chama aqui bastante a atenção, quer dizer que eu, em termos de preço-custo, tenho um valor, em termos de preço móvel tenho outro. Isto quer dizer o quê? Que eu estou a comprar atualmente mais barato do que estaria a comprar há, por exemplo, há algum tempo atrás, ou há um ano atrás, por exemplo, ok? Lógico que aqui é um pouco anómalo, mas ok, permite também fazer este tipo de avaliação. Okay? Penso que aqui mais importante ainda será mesmo esta comparação entre todos os artigos consumidos em ordens de serviço versus os artigos que eu tenho do lado das compras a fornecedor e perceber se estou a comprar em exagero, se estou a esquecer de debitar aos clientes artigos, que pode muito bem acontecer, e comparando as compras com este tipo de listagem, eu consigo perceber isto de uma forma relativamente simples, ok? Depois tenho aqui as margens por ordens de serviço também bastante importante. Já vimos alguns com margem, alguns relatórios com margens. Eu vou meter aqui um espaço maior, talvez. Bom, vocês têm aqui muita coisa. Okay. Imprimir este relatório. Ok, e tenho aqui um relatório também bastante útil. Eu tenho, numa primeira coluna, separado por cliente, ok, ordem de serviços versus cliente. Tenho uma primeira coluna com os totais portanto, isto em termos de vendas, não é? Os totais de mercadorias, o lucro dessas mercadorias, nesta ordem de serviço, para este cliente em concreto, o total dos serviços, o lucro dos serviços, ok? Os descontos efetuados naquele documento, portanto, isto terá de ter sido um documento de venda qualquer, uma fatura recebida, enfim, o total sem o IVA e o total com o IVA. Okay? Eu aqui percebo os materiais que eu vendi, percebo quais são os lucros que eu tenho em termos de materiais, em termos de peças, e percebo também quais são os lucros que eu tenho em termos de serviços, que aqui, forçosamente, terão que ser a mão de obra dos meus mecânicos. Penso que esta também é um dos relatórios mais úteis no vosso dia-a-dia, na vossa oficina, que vos permite tirar aqui também bastantes dilações em termos de toda esta dinâmica. Eu, por acaso, aqui até tenho lucros negativos, mas pronto, isto é uma demo, não vão. Mas permite-vos tirar estes totais e perceber, ao fim de um X tempo, ao fim de uma semana, ao fim de um mês, ao fim de um ano, deixa-me ver o que é que eu tive em forma geral, por exemplo, bastante interessante, ao fim do ano, perceber, ok, o que é que eu vendi em termos de mercadorias, o que é que eu lucrei com essas mercadorias, o que é que eu lucrei, enfim, com a mão de obra dos meus colaboradores. Penso que temos aqui também uma dinâmica bastante importante em termos de relatórios e em termos de gestão financeira da própria oficina. Temos aqui algumas ferramentas para toda esta dinâmica. Ok? Por hoje, este webinar, eu penso que isto está mais ou menos dito, está mais ou menos falado, todas as ideias que temos aqui para passar em termos de configurações. Este webinar focava-se aqui um pouco na parte das configurações, na importância dessas configurações, para depois, essas configurações, lógico, permitem ter resultados mais tarde. Portanto, focámos-nos aqui um pouco sobre a dinâmica das configurações, quer do lado da ordem de serviço em geral, ou das oficinas, do modo de oficinas em geral, quer depois em particular do lado das viaturas, dos modelos, das intervenções, das checklists, toda esta dinâmica à volta das parametrizações, das pré-parametrizações, para melhor proveito tirarmos das ordens de serviço. Penso que esta matéria aqui está mais ou menos passada, a ideia está mais ou menos passada. Penso que espero que tenham gostado desta parte, tenham aprendido alguma coisa. A ideia era essa, era passar principalmente a ideia de como tudo isto funcionava, como pode ser parametrizado. Enfim, eu agora daria aqui início, eu não fui ver se tenho aqui perguntas e respostas. Entretanto, eu daria aqui algum tempito aqui. Daria aqui algum tempito, vamos só ter um tempito. Então, para eu validar aqui algum tipo de resposta que seja preciso dar.
enquanto leio isto aqui, já agora, portanto, agradecer-vos a vossa participação. Não se esqueçam de verificar as próximas formações, aqui no formato do webinar. Temos vários temas, voltamos a ter temas sobre as oficinas em concreto, esta temática aqui das manutenções, de perceber tudo isto, como se afina estes avisos de manutenção, estes envios dinâmicos ou automáticos para os clientes, podem ser muito importantes para o vosso dia-a-dia, quer do lado das inspeções, os avisos de inspeção, os avisos de manutenção, enfim, tudo isso. Debatemos mais incisivos sobre como trabalhar uma ordem de serviço, como faturar a vários clientes, por exemplo, até a temática aqui das compras, enfim, relacionado com compras com a ordem de serviço, com a matrícula de uma determinada ordem de serviço. Nos próximos webinars sobre oficinas vamos falar mais sobre esses assuntos, ok? Portanto, não se esqueçam de irem validando, irem verificando em que dias é que temos disponíveis para essas temáticas. Ok, eu ia aqui só ver aqui algumas perguntas. Ok, a dona Filipa Caldeira diz que teve aqui dificuldade, por exemplo, em colocar o material na compra do fornecedor e a matrícula. Então, o que é que temos que fazer? Eu vou explicar só que de uma forma simples como fazer isso, ok? Do lado das compras, eu vou só aqui ver uma ordem de serviço, entretanto, aqui fechar estes separadores. Ok, vamos ver aqui uma ordem de serviço em aberto e tendo aqui uma determinada ordem de serviço, pode ser mesmo esta já que está aqui à mão. Qual é a viatura que está aqui alocada? E agora, do lado das compras, então, o que é que nós temos que fazer? Numa fatura de fornecedor, ok? Que esteja em aberto, lógico, se ela já estiver liquidada já não será possível. No final da linha, e tem, ok, este parâmetro já agora explico isso, vocês podem não ter esta coluna da matrícula, pode não estar ativa do vosso lado, ok? Portanto, o que é que eu tenho que fazer para ativar esta matrícula do lado das compras? Eu tenho que vir às configurações, parâmetros, okay? Logo no primeiro separador, eu tenho aqui, do lado dos documentos de compra, ok? A matrícula aqui ao fundo. Eu tenho que acionar este visto na matrícula, ok? Gravar as alterações e agora sim, se eu for às compras, eu tenho a coluna disponível do lado do documento de compra. Esta coluna passará a estar disponível depois daquela parametrizaçãozita que eu fiz ainda agora nas configurações e nos parâmetros, ok? Pronto. Isto é muito simples. Em cada artigo, na linha de artigo, eu clico, digo qual é a matrícula que eu quero trabalhar, sim senhor, ela está ali, ok? Reparem que isto é o artigo A01, ok? Não precisa gravar porque isto automaticamente grava este tipo de adicionar matrícula, logo que esteja concluído, logo que faça enter, ela guarda a matrícula, não precisa sequer guardar o documento, ok? E agora, se for à ordem de serviço, vou só aqui fazer um refresh para isto aparecer, e se for aqui às compras, okay? Repare que eu já tenho aqui o artigo A01. Okay? E neste caso era só adicionar, não sei se ele está, ele mostra nos artigos que já estão atualmente na ordem de serviço, não vai eu colocar dois, se ele já lá tiver não vou colocar novamente, posso ter colocado manualmente, não vou colocar novamente. Portanto, eu agora basta fazer aqui no mais, por exemplo, se eu quiser só um artigo, lógico, fazer aqui no mais e ele adicionou. Eu vou fechar e se eu consultar os meus artigos extras, neste caso, eu por acaso até já tinha dois, porque até já estava, não reparei, se calhar. Eu neste caso já vou ter o meu artigo A01 aqui lançado, sem ter que o introduzir manualmente, ok?
É lógico que isto, se estivermos a falar aqui só de um artigo ou dois, poderá não fazer muito sentido. Do lado das compras estarmos a perder aquele tempo todo e a colocar lá a matrícula. Mas vamos imaginar que é uma compra com 10 ou 15 artigos, ou uma coisa do género, e até para várias matrículas, para várias viaturas, aí sim faz todo o sentido, até porque desta forma eu não me vou esquecer de faturar o artigo, não é? Porque se eu, na ordem de serviço, disser, ok, vamos lá ver que compras é que eu tenho realmente efetuadas para esta viatura, é? Ele vai mostrar os artigos todos. Eu vou perceber, ok, eu ainda não debitei estes artigos. E vou debitá-los agora. Ok? Ok, isto são artigos com lote, enfim, pronto, não faria aqui muito sentido, mas basicamente é isto. Eu também não tenho aqui estoque, enfim. Mas basicamente é isto. Todos os artigos que estavam comprados do lado do fornecedor, do lado do documento do fornecedor, foram introduzidos automaticamente na minha ordem de serviço. Portanto, eu ganhei aqui algum tempo, ok, perdi do lado da compra, mas não tenho que introduzir aqui o artigo, não é? Portanto, eu do lado da compra teria sempre que introduzir, portanto, aí não perdi muito tempo. Perdi um pouquinho para meter a matrícula, mas se eu fizer um Ctrl+C, um Ctrl+V, para passar a matrícula também é extremamente rápido, e aqui eu escuso de andar à procura do artigo e para não me lembrar de qual foi, ter que ir ver no papel e isso tudo, não. Eu venho ali à minha compra, faço recepcionar os artigos e eu tenho todos os artigos recepcionados na minha ordem de serviço. Ok? Portanto, aqui quem me falou aqui sobre esta questão está mais ou menos aqui explicado também. Espero que tenham percebido. Se houver mais aqui alguma pergunta. Transportado o descritivo. Ora, aqui o Sr. Carlos Guerreiro está-me a perguntar se não é possível parametrizar para que, quando não está criada determinada intervenção, e ao clicar no nova intervenção, seja transportado o descritivo que anteriormente já tínhamos escrito, para não termos que estar a escrever tudo novamente. Eu não sei se percebi muito bem a pergunta. Não sei se respondeu muito bem a pergunta, mas basicamente eu penso que esta parte aqui, só que puxar um pouquinho para o lado, eu penso que esta parte aqui, eu de facto, eu percebi agora, ok. Portanto, ao escrever aqui vai perceber que não tem e automaticamente ele criar. Sim, vamos aqui ver uma coisa. Mudar. Disco. Ok, não tenho. Não tenho. Não, ele de facto, automaticamente não. O que é que eu posso fazer aqui? Fazer aqui uma seleção, fazer um Ctrl+C e agora aqui fazer um Ctrl+V. Portanto, também não perderia aqui muito tempo, digamos, mas de facto não tem. Ao fazer a primeira pesquisa, ele não vai de facto guardar e criar automaticamente. Não, por enquanto não, mas é uma boa dica. De facto, até seria interessante que ele fizesse isso. Portanto, faça a primeira busca, não encontrei o artigo e ele imediatamente sugeria para criar, com base naquilo que eu já tinha escrito. Agradeço, é uma dica também. Sim, exatamente, como acontece quando estão a lançar faturas, ele faz isso nas faturas, sim, exatamente. Ok. Como aqui a Dona Maria Gentil pergunta como adicionar os mecânicos. Adicionar os mecânicos, vamos lá ver, eu não sei se percebi bem, se adicionar como criar novos mecânicos, será isso? Será essa a questão? Se for, portanto, aqui do lado das entidades, nos colaboradores, não é? Eu posso fazer qualquer colaborador, basta chegar um colaborador e editar esse colaborador, portanto, tenho que criar o colaborador previamente, lógico, adicionar o colaborador e dizer que no separador acesso web, dizer que o colaborador é mecânico. Basta isto, ok? Atribuir, ok? Vamos guardar aqui primeiro. E agora atribuir uma passe
para que ele possa aceder ao painel às viaturas, enfim, no painel do mecânico. Não é? Mas normalmente estes passos são por números, portanto, por defeito isto até faz 1, 2, 3, 4, enfim, que foi efetivamente o que eu criei agora. Okay? Eu tenho a passo criada para este colaborador, para o lado do painel do mecânico, ele poder aceder às viaturas com o PIN 1, 2, 3, 4. Portanto, se era esta a questão, é mais ou menos por aqui a resposta. Portanto, adicionar, criar um novo colaborador e transformar esse colaborador num mecânico, num separador acesso web. O Sr. Carlos Guerreiro depois pergunta aqui também, caso colocar nos campos, nas compras, determinada matrícula para determinado artigo, se depois pretender vender esse artigo a outra viatura. Dá, exatamente, ok. Pronto, eu por engano, portanto, vamos imaginar que eu por engano, do lado das compras, coloquei uma matrícula e depois quero colocar isto a outra matrícula, a outra ordem de serviço. Dá perfeitamente, quer dizer, aqui a questão é quando vou recepcionar na ordem de serviço em concreto desta viatura, vou ao botão das compras, eu agora já não tenho mais compras, ok, nesta viatura, quando eu faço a tal recepção para a viatura que está do lado das compras, não é? E quando eu visualizo, se eu perceber que aquele artigo, espera lá, este artigo não é para esta viatura, se eu não o recepcionar nesta viatura, ele vai estar disponível, portanto, eu posso manualmente, lógico, depois se não está atribuído à viatura correta, ele não vai fazer isto na outra viatura, certo? Pronto. Mas, de forma manual, eu posso introduzir aquele artigo para outra viatura, para outra ordem de serviço, que ele não vai validar isto. Não vai validar que aquele artigo estava alocado à matrícula X. Ele não valida isso. Atenção, portanto, ele só valida isso aqui no botão das compras. O que ele vai fazer, o botão das compras vai validar, vai verificar se eu tenho matrículas, ou se eu tenho, neste caso, esta matrícula atribuída às compras. Ok? Portanto, que é o que ele está a fazer neste momento. Certo? Que não encontrou nada. Porquê? Porque há um bocadinho recepcionei todos os artigos que estavam. Okay? Da mesma forma que eu agora, se apagar aqueles artigos, já agora. Ok? Vou guardar. Os artigos passam a estar disponíveis novamente do lado aqui do painel. Ok? Do lado aqui das compras. Okay? Por isso é que há um bocado muito 2 artigos. Tinha aqui 2 alunos e há um bocado colocou 2 alunos. Fiquei na dúvida, mas pronto, estavam aqui nas compras também 2. Ok? Fiz-me entender. Portanto, se eu tiver aqui os artigos, posso ou não puxar para esta ordem de serviço, eu posso até não puxar para esta ordem de serviço e depois gastar na ordem de serviço na viatura que eu entender. No entanto, eu tenho sempre a possibilidade, aqui do lado das compras, de ir lá alterar a matrícula. Ok? Portanto, há um bocadinho fomos aqui uma fatura de compra, colocar aqui uma matrícula. Okay. Mas eu posso vir agora aqui e dizer, ok, não é aquela matrícula, agora passou a ser aqui uma Citroën 001256. Eu posso mudar isto em qualquer altura e depois então ir a uma ordem de serviço relacionada com esta viatura e introduzir novamente de forma automática o artigo. Okay? Eu acho que não tenho aqui mais nenhuma pergunta. Ou pelo menos está, ok. Não, a questão é se a viatura correta é necessitar vender esse produto a outra viatura que, entretanto, entrou e tem urgência. Sim, ok, não tem problema nenhum. Ele não valida, mais uma vez, portanto, ele não valida. Vende o artigo, portanto, já não o tem em stock. Enfim, portanto, se vende o artigo para outra viatura, ele deixa, mesmo que tenha a matrícula diferente, ele vai deixar de fazer esse efeito. Lógico, depois, quando for à viatura correta, o artigo já não existe. Não é? Portanto, já não existe em stock, ele vai dar um aviso. No entanto, ele vai aparecer na mesma, no botãozinho das compras, mas vai dar um aviso que já não tem stock daquele artigo. Okay? Isto se estivermos a validar, claro, os avisos de stock. Okay? Sim, mas deixa fazer isso. Portanto. Ok, eu penso que não tenho aqui mais nenhuma pergunta para responder. Não se esqueçam então de irem verificando estes webinars, estas informações direcionadas para módulos específicos. Inscrevam-se nas próximas, há sempre material
para aprender, há sempre novas ideias, novas situações, ou rever até situações já antigas e fazer aqui uma revisão de matéria, digamos assim. Do meu lado é tudo. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Ok? Boa tarde. Obrigado.